Então, vamos lá, DC2, turmas A e B, 31 de agosto. Vamos trabalhar um pouquinho a questão dos calungas, tá, gente? Eu estava mostrando aqui para vocês, né, essa folha aqui desse bloco, onde o que eu fiz aqui foi criar algumas linhas, né, para desenhar repetitivamente uma série de calungas, né, tentando justamente trabalhar, praticar, né, essa questão da proporção em um desenho que seja relativamente rápido. Tá? Mostrava para vocês aqui agora há pouco uma outra folha, né, que era esta folha aqui, que é um pouco parecida com o que a gente vai fazer. Tá? Então, a orientação é a seguinte, ó, a gente vai pegar uma folha de papel, tá? Vamos marcar aqui uma margem de cerca de 2 centímetros, tá? Mas não desenhe a margem com força, tá? É uma margem que vocês devem marcar aí na folha de vocês bem sutil, tá? Bem fraquinha. Bem fraquinha essa margem. Deixa eu desenhar ela aqui com esse esquadro. Tá? Bem de levezinho aqui, bem na manha. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Uma linha de 1 centímetro, espaço de 1 centímetro, uma linha de 2 centímetros, espaço de 1 centímetro, uma linha de 3, espaço de 1, uma linha de 4, espaço de 1, e o que sobrar aqui embaixo fica para os dados de identificação. Tá? Então, vai ficar uma pranchinha meio padronizada. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 1, e o que sobrar, sobrou. Tá? Então, eu vou fazer aqui essas linhazinhas auxiliares bem fraquinhas, tá? Elas não devem aparecer aí para vocês, eu acho, né? Se aparecer, aparece muito de leve, muito sutis. Ó. E são as linhas que a gente vai usar para desenhar esses calungas, tá? Vocês devem estar enxergando elas aí, eu pelo menos na tela aqui consigo ver, né, que elas estão ali. E a partir disso, vocês vão pegar a lapiseira ou caneta, né, o que vocês preferirem, e vamos começar, né, a trabalhar essa questão, né, da reprodução desses calunguinhos, né, que podem ser em diferentes posições, vocês não precisam fazer sempre o mesmo calunga, acho que nem devem, né, trabalhar justamente essas relações de proporção, né, entre esses carinhas aqui. Né? Daqui a pouco quiserem testar alguma outra posição, né, tem um que está correndo ali, né, tem outro que está parado, né, meio com mão na cintura. Né? Daqui a pouco pensar, né, que calungas, né, desse tamanhico aqui, ó, podem, quem sabe, até mesmo ó, serem desenhados juntos, né, como se fosse um agrupamento de pessoas, tá? Então, acho que é praticar justamente essa questão da repetição e da proporção. Eventualmente, né, um calunguinha, né, desse tamanho aqui pode até ser todo escurecido, né, para ficar uma coisa mais sombreada, né, algo que está, de repente, mais distante no desenho, mas é algo que vocês vão trabalhar com repetição, tá, tentando acertar a proporção desses caras aí. Né? Mesma coisa aqui na sequência. Ó. Então, a gente tem aqui uma linha que tem 1 centímetro, essa tem 2, essa tem 3 e essa tem 4. Tá? Vocês não precisam escrever isso aqui, eu estou colocando aqui mais para que vocês possam visualizar. Vamos de novo. Ó. Agora aqui a gente está trabalhando com uma proporção um pouquinho maior, né, desses calunguinhos, né, cuidando sempre essa relação, né, de proporção entre eles, né, para enfatizar, né, que esse é o nosso objetivo. Né? Vamos ver aqui se sai um carinha engatilhando aqui um chute numa bola aqui, ó, né? Entre outros, né, que podem surgir ao longo desse desenho aqui. Daqui a pouco, sei lá, o carinha da bicicleta, que vocês sabem que eu curto bastante, né? Então tá aqui a bice, né? Esse carinha talvez ele fique um pouquinho mais alto, né? Aqui a gente chuta ali onde é que estão as pernas, né? Que eu acho que funciona bem. Daqui a pouco vocês podem querer testar, né, aquela divisão entre membros e
e tronco, né? Daqui a pouco esse cara aqui tem um casaco, tem um chapéuzinho, né? Enfim, então dá para trabalhar diferentes situações, né, desses calunguinhas, de forma que vocês preencham toda a folha, tá? Sem atalhos, né? Não vão começar a espaçar os calungas de 10 em 10 metros dizendo que é por causa do isolamento social, tá? Vamos trabalhar com uma aglomeraçãozinha aqui, que é justamente para que isso possa, né, funcionar super bem, né? Daqui a pouco tem uns aqui que estão, né, sei lá, caminhando para algum lugar, né? Tem um outro aqui que está correndo meio de frente, ó, né? Já dobrou ali as perninhas, enfim. Então, acho que são, né, diversas situações aí com as quais vocês, né, podem trabalhar. E, claro, né, na medida em que o desenho for ficando maior, no 3 e no 4 aqui, vão ser menos calungas, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, a questão da proporção vai começar a ser cada vez mais presente, né? Vamos ver se sai uma outra bike aqui assim, ó, né? Um outro carinha ali, né? Quem sabe tem um outro aqui que já vem, né, correndo um pouquinho, né, atrás dele aqui e tal. E assim por diante, né? Aqui assim, ó, talvez vocês já sintam necessidade, ó, de criar a divisão, né, para ter a noção do 1/8 ali da altura da cabeça, né? Então, de repente, esses calunguinhos aqui, né, eles podem ser extremamente sintéticos, assim, né? Não tem, né, problema algum. Daqui a pouco dá para testar, né, alguma coisa um pouco mais, né, parecida com alguns exemplos que a gente estava vendo ali, né, sei lá, de repente, né, tem esse carinha meio, né, meio casual style aqui, né, circulando aqui com a mão no bolso, né, daqui a pouco dá para tentar entrar com um nívelzinho de detalhe um pouquinho maior, mas nada que, né, que fique muito além, né, daquilo que a gente, né, tá pensando em trabalhar aqui com vocês na DC2, né? Eventualmente, né, entrar com alguma chura aqui, né, pode ser feito também. Daqui a pouco volta para outros calungas. Eu acho que vocês têm que tentar descobrir um pouco, né, qual é o calunga mais autoral de vocês, né? Aqui acho que a proporção já não ficou tão boa, de repente dá para tentar salvar, ó, criando um cabelinho ali e tal, né? Então acho que são coisas que, né, ó, calungas extremamente rápidos eu já estou fazendo aqui, mas que eu já sei que funcionam, porque são muitos anos desenhando calungas, né? E com o tempo a gente vai se acostumando. Não tem calunga certo, não tem calunga errado, tá? O que tem, na verdade, é calunga com problemas de proporção, tá? Isso sim é uma coisa que a gente tem que, né, que a gente tem que cuidar, né? Daqui a pouco, sei lá, né, tem um carinha aqui que joga suas mãos para o céu aqui, né? Alguma coisa assim, né? Sei lá, tá cruzando a linha de chegada aqui, né? Daqui a pouco tem um aqui que está, né, andando no skate aqui. Agora o skate está virando moda aí no Brasil em relação às grandes mídias, né? Uma coisa que o skate estava sempre aí, mas de repente descobriram o skate, né? Vou completar aquela linha lá de uma vez. Ó, então a gente vai armando, né? Essa sequência de calungas, que são calungas que, pela proporção, poderiam ser usados em diferentes pontos do desenho, né? Numa perspectiva. Alguns podem estar mais para frente, outros podem estar mais para trás, né? E assim por diante. Vai chegando aqui nessa proporção um pouco maior, ó, aqui talvez, né? Tudo bem, né? Até dá para trabalhar, ó, com o calunguinho um pouco mais, né? Um pouquinho mais abstrato, né? Mas daqui a pouco, quem sabe, dá para, né, testar algumas outras coisas aí, né? Estou me lembrando daqueles calunguinhos, né, oversize lá que a gente estava olhando ali, né, anteriormente, né?
aquelas meninas lá que tinham uns cabelinhos, assim, né? Não me lembro bem como é que elas, né? Como é que elas eram, assim, enfim, né? Mas era uma proporção mais ou menos assim e tal, né? Então, não tem uma regra específica, tá, gente? Tem uma ideia clara de proporção, tá? Que a gente quer que vocês trabalhem com ela, né? Vamos ver aqui um outro, né? Aquele esquema de dividir ao meio aqui, né? De repente ter essa outra posição aqui, né? De repente fazer duas pessoas aqui se cumprimentando, sei lá eu, né? E assim vai, né? Daqui a pouco, se alguém quiser tentar alguma coisa do tipo, né, tem umas pessoas mais para frente, né, e de repente tem outras que estão, ó, um pouquinho em segundo plano ali, né, umas que estão um pouquinho mais para trás, daqui a pouco tem outra que está mais na frente de novo, daqui a pouco aquelas do fundo lá, dá para, quem sabe, ó, dar uma escurecida ali, né, para mostrar que dá uma ideia de profundidade, né, ó, vamos arrematar com um aqui em primeiro plano, e talvez algumas mais lá atrás, né. E por fim aqui, né, vou bolar rapidamente aqui um selinho aqui, vamos ver aqui o que sai, né? DC2. Não precisa ser assim, tá, gente? Eu que fiz esse aqui rapidinho na hora, só para... Então, algo deste tipo, tá? Nessa parte aí dos calungas, tá? Preencher uma folha. Depois, se quiserem, né, entrar com um lápis de cor, né, sei lá, daqui a pouco colocar um fundo, né, variar um pouco né, porque o fundo também a gente vai praticando, né, dentro dessa mesma lógica, né? Daqui a pouco podem ter cores diferentes, pode ter um fundo igual para toda a prancha, né? O grafite aqui é macio, então o lápis de cor se mistura um pouco com o grafite, né? Dá uma misturinha ali que não fica mal, né? Ó, vou ver aqui uma outra corsite aqui, de repente, né? Para esses caras aqui, ó. E reiterando, tá, gente? Esse desenho aqui que eu estou fazendo é para ajudar vocês, né, a entenderem essa disposição da prancha. Tá? Eu não considero que esses calungas que eu esteja desenhando aqui sejam um exemplo de calunga ou sejam os melhores calungas que vocês possam fazer. O que eu sei aqui é que a proporção desses calungas tá bem, né? É uma boa proporção. Tá? Então, o traço deles, a maneira de desenhar, o legal é que cada um de vocês vai encontrando, né, aquilo que prefere. E claro, eu estou fazendo rápido aqui porque a gente tem esse tempo da aula, né, para poder mostrar, mas vocês não precisam fazer isso, né, tão a bala, né? Podem começar, daqui a pouco continuar, né? Eu acho que o legal mesmo é trabalhar a questão das proporções aí, tá? Que eu acho que realmente é o que pega, né? É o que a gente precisa realmente cuidar, tá? Nesse desenho dos calunguinhos aí. Eu inventei essa coisa do fundo aqui, né? Vou até o fim, né? Que já está um pouquinho mais difícil de conseguir acertar, né? Mas tá. E quem sabe lá em cima também, né? Possa ter aí uma... ali nem vai dar para acertar muito bem isso.
enfim, né? Algo por aí, tá? Isso quanto aos calungas, tá? Acho que deu para entender aqui, né? Margem de 2 centímetros, linhas de 1, espaço 1, 2, espaço 1, 3, espaço 1, 4, espaço 1. E o que sobrar, vocês usem aqui para fazer a identificação da prancha, tá? Questão das árvores, gente. As árvores, tá? Essa é uma prancha que a gente vai deixar livre, tá? Essa fica livre. Vocês têm liberdade total aí para praticar as árvores. Podem trabalhar com linhas também, se quiserem. Tá? Eu vou, enfim, né, tentar fazer alguns exemplos aqui. Deixa eu só melhorar um pouquinho a ponta do meu lápis aqui, que é o que eu estou a fim de usar agora. É um grafite que é um pouquinho mais macio, acho que vai aparecer um pouquinho melhor aí para vocês, tá? Só tirar isso aqui daqui. Então, vamos ver, né? A questão das árvores, tá? De repente, vou estabelecer também uma margem aqui, né? Para quem sabe trabalhar um fundo. E, sei lá, vamos bolar aqui uma linha de vegetação, mais ou menos aqui assim, tá? O que eu acho que é legal de fazer na hora de desenhar vegetação, tá? Esboçar um contorno de copa, tá? Fazer um esboço, assim, de um contorno de copa, e, de repente, trabalhar um pouquinho, né, com essa coisa do traço, né, ó, um pouquinho mais tremidinho, né? Daqui a pouco vamos fazer aqui um agrupamento aqui de 3 árvores. Tentar dar um pouquinho de volume para essas árvores, né? E pensar, de repente, sei lá, a proporção dessas árvores em relação a um calunga pode ser, né, alguma coisa parecida com isso aqui, ó, né? Então, pintaram ali umas 3 arvorezinhas, né? Daqui a pouco, sei lá, vai ter uma outra árvore aqui assim, né? Vamos bolar aqui uma copa, né? Tentar criar aqui uns galhos aqui, enfim, né? Pensando, né, que os galhos, eles sempre começam, o caule é mais grosso, depois vai ter alguma coisa intermediária, e depois é que vai ter, né, aquele galho que é mais fininho, tá? E aqui vou fazer um pouco aquilo que eu estava falando para vocês, né, de ter uma árvore que não tem o contorno tão definido, assim, o contorno ele vai sendo feito em pedaços, ó. Essa aqui é parecida com alguma daquelas que a gente viu ali, né, que eu me lembro que eu gostei, né, uma ideia um pouco de um volume aqui, umas folhinhas soltas, talvez, né, pode ser uma coisa legal, né, de fazer. E quem sabe, né, o calunga, nessa proporção aqui, possa ser alguém mais ou menos, né, desse tamanho aqui, né? Ó, alguma coisa assim, né? Entre outras variações, né? Daqui a pouco vocês peguem aqui, sei lá, definam uma outra linha aqui, né? Vamos tentar desenhar uma coisa mais parecida com aquele eucalipto, né? É um negócio mais ou menos assim, né? Que tem uma copada, né? Um pouco mais afunilada assim para cima e tal, né? Ou quem sabe aquele Guapuruvu, né? Que era um pouco aquela coisa de ter uma taça assim, né? Lá pelas tantas ele se divide em 2, né? E ainda vai ter alguns ramos aqui assim, né? Algumas coisas e depois é que vem essa copa mais ou menos assim, né? Bota mais ou menos nisso, mas enfim, né? Mas enfim, eu gosto de fazer essas árvores tremeliques, assim, tá, gente? De repente tem gente que prefere fazer umas árvores que são, né, ó, um pouco mais estilizadas. Beleza, tá? Não tem, né, não tem problema algum, né? A questão é vocês fazerem várias, sabe? Acho que isso é que é o legal, né, desse tipo de desenho. E daqui a pouco, por que não, né? Colocar alguma cor nessa vegetação, né? De repente pesar um pouquinho a mão de um dos lados, assim, ó, para trabalhar um pouco essa ideia da sombra própria, né? Que pode ajudar muito, né?
no desenho da perspectiva. Né? Vamos pegar um outro tom de verde aqui para essas aqui de cima. Ó. Né? Para dar um pouquinho de volume ali para aquelas árvores. Né? Vamos usar esse verde aqui nessa árvore maior. Vou ter que só fazer uma pontinha rápida aqui. Vou até deixar um espaço branco lá, para parecer que está um pouco mais iluminado, né, a partir daquele ponto. De repente, carregar um pouquinho mais aqui nessa outra parte. Eventualmente, misturar um pouquinho um outro tom de verde aqui, ó, né, para dar uma reforçada. E algo desse tipo, né? Depois, talvez, né, podia ter mais alguma coisa por aqui, sei lá eu, né? Acho até que ficou pouca árvore aqui, né? Mas acho que aí a questão das árvores vamos deixar livre, né? Acho que vocês vão saber, né? Não fazer uma árvore e também não fazer duas ou três. Acho que trabalhar, né, um pouco mais essas relações, né? De proporção em relação à própria folha, tá? Vamos ver aqui uma coisa que pode funcionar aqui, ó. Vamos tentar fazer uma daquelas árvores mais secas, né? De repente, sei lá, vou trabalhar com aquela que tinha né, definia um arco mais ou menos assim, né? Ó. E aí vai ter alguns galhos aqui que vão gerando outros galhos, né? Que vão gerando outros galhos, né? E vão se abrindo e se ramificando. E aqueles outros galhos vão ficando mais fininhos. Essa aqui já tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Para poder acertar. Tem gente que gosta de fazer essas árvores um pouquinho mais estilizadas, né? Ó, mas tendo aquele contorno lá, né, da figura, ó, acaba que funciona bem, né? Vamos botar uns calunguinhos aqui embaixo, né? Caindo umas folhinhas aqui e tal. Quem sabe um pouquinho de cor aqui também. E depois, tá, vai ter lá a questão do selo e tudo mais. Então, calungas, tá? E árvores, né? A questão do fundo, né? O fundo ele tem que estar a serviço de alguma coisa, tá? Então, sei lá, se nesse desenho aqui poderia entrar um fundo de leve aqui, né? Para definir esse limite, daqui a pouco marcar mais ou menos a borda desse fundo. Acho que aí vocês também têm que propor um pouco, né? Algumas possibilidades, tá? Porque o fundo não adianta trabalhar o fundo separado, né? O fundo ele tem que estar a serviço, né, do próprio desenho, da própria composição da folha, né? De repente esse azul aqui que eu estou colocando, ó, pode ajudar, né, nessa definição aqui do fundo desta folha. Ó, tem um pedacinho de fundo ali, ó, né, que ajuda um pouco a completar isso aí, né? Será que ficaria bem, né, colocar um contorno aqui nesse fundo? Vamos ver, vamos fazer um teste aqui, ó. Um contorno que tranca aqui nessa árvore e reaparece lá, né? A gente vem até aqui, aí quem sabe tentar escurecer ele um pouco mais, né, na parte de cima. Depois isso aqui tentar vir descendo um pouquinho com ele aqui. Até que ele fique mais claro aqui embaixo, né? De repente escurecer um pouco mais lá na parte superior. Enfim, né? Acho que funciona legal, né? Nessa parte da vegetação. E nessa parte dos calungas acabei usando uma outra estratégia, né? Que de repente, se vocês quiserem trabalhar fundos, inventar algum fundo, alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Aqui existe uma regrinha clara de como trabalhar os calungas. Acho que vai ser bem legal ver o todo da turma, assim, dos calungas, né? Acho que vão surgir versões muito interessantes. E depois aqui essa da vegetação pode ficar mais livre, tá? Eu tenho até medo de fazer uma prancha assim e induzir demais vocês a fazerem parecido,
tá? E quem quiser ir adiante e fazer mais de uma prancha de vegetação, fique à vontade, tá? Não tem absolutamente problema nenhum.